De que maneira a habilidade 17 do quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental se relaciona com outras habilidades da BNCC? É isso que a gente vai ver agora e eu vou apresentar para você esse diagrama que vai apresentar de que maneira essas habilidades elas estão relacionadas. Então vamos começar pela habilidade 14 do primeiro ano, que fala a respeito de figuras geométricas planas também, né? Identificar e nomear figuras, né? Círculo, quadrado, retângulo. Então lá desde o primeiro ano o aluno já começa a identificar essas figuras e é importante frisar que é apresentados em diferentes disposições. Então, não apresentar o quadrado sempre naquela posição tradicional, mas ele um pouquinho inclinado também, isso é muito importante desde o primeiro ano de apresentar para os estudantes. Depois, no segundo ano, continua avançando, é uma característica muito criticada, inclusive, né, da BNCC, é que em alguns momentos a BNCC não apresenta talvez um certo avanço entre um ano e outro. Então parece que fica uma coisa muito repetitiva. E aqui, no caso de figuras geométricas planas, parece que é uma repetição, né? Então tem que avançar um pouquinho ali em cada ano. Então a habilidade fala em reconhecer, comparar, nomear figuras planas, então círculo, quadrado, retângulo, triângulo, né, por meio de características comuns e assim por diante. Depois, no terceiro ano, tem um pouquinho de avanço aqui em relação a apresentar aqui explicitamente trapézio e paralelogramo, e também agora começar a apresentar relações em relação aos lados, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença entre quadrado e retângulo, qual é a diferença entre losango e quadrado, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Então, fazer essas relações. Depois, no quarto ano, já começa a falar a respeito do ângulo, né? Então, a classificação de ângulo reto e não reto. Então, a gente já consegue estudar um pouquinho mais a respeito, por exemplo, do triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, o triângulo acutângulo, né, que tem todos os lados que não são retos, mas os ângulos, melhor dizendo, né, os ângulos internos são agudos, ou o triângulo obtusângulo, né, que os ângulos têm um ângulo que é maior do que 90 graus. Então, essa classificação envolvendo também os ângulos internos. E chegando aqui no quinto ano, né, habilidade 17, né, aí sim fala a respeito dessa habilidade que a gente está estudando. Então, desde o primeiro ano, o estudante ele tem contato com as figuras geométricas planas e de pouquinho em pouquinho a gente vai avançando, apresentando mais características e depois, né, quando ele for para o sexto, sétimo, ele vai continuar avançando, mas eu quero apresentar para você aqui do primeiro até o quinto ano como essas habilidades se relacionam.